Recording in progress. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto. Esta é a Med School. Eu sou o Teacher Pita e vamos para uma aula de inglês. Hoje, uma aula sob medida, atendendo a pedidos. Vou falar sobre dois temas que são muito, muito legais, tá? Vivem caindo por aí e é bom a gente saber, tá? Vou trabalhar com vocês hoje sobre voz passiva, tá? E vou trabalhar também sobre presente perfeito. São dois temas gramaticais, tá? E eles confundem muita gente. Atenção! Tem pegadinha em questões nos dois. Então, vem comigo e vou começar com presente perfeito, tá? Presente perfeito. Tá? Para lembrar assim, ó. Para um tempo ser perfeito, vem comigo na tela, ele tem que ter um have ou um has para ser presente perfeito, ou um had, por exemplo, para ser passado perfeito. Eu vou falar só sobre presente perfeito, e a fórmula do presente perfeito é um sujeito, subject, mais have ou has, e aí vem uma coisa importante, mais verbo no particípio. Tá? Para você lembrar o que é verbo no particípio, eu peguei aqui uma coluna de verbos, tá? Só para lembrar, tá? Quando a gente fala de verbos irregulares, tá? A gente lembra que tem a primeira coluna, né? Todo mundo lembra disso, né? Então, tem a primeira coluna, que tem os verbos no presente ou no infinitivo, tá? Nesse material que eu criei aqui, ele está no presente, tá? Com as pessoas com S, terceira pessoa do singular, e com as outras, tá? Alguns materiais, eles trazem só a primeira coluninha aqui, né? Mas eu gostaria de colocar ali para vocês lembrarem. Aí tem a coluninha do passado, essa aqui, né? E aí tem a coluna do presente perfeito, né? Que na maior parte dos materiais está como passado particípio, mas eu já coloco aqui como presente perfeito. Então, ó, have ou has, se o verbo for to be, ele é been. Se o verbo for, sei lá, to begin, ele fica have or has begun. Se o verbo é to bite, que é o verbo morder, aí ele fica have or has bitten e assim por diante, tá? Então, para fazer esse tempo verbal, eu preciso então de sujeito, um verbo have or has, mais um participio passado. Vou dar um exemplinho assim, é bem fácil. I have opa, quase que eu entrego. I have seen a monster. Não, a movie. A monster. Monster. I have seen a monster. Alguém me diz assim, olha, eu vi um monstro. Né? A pergunta é quando essa ação aconteceu, tá? Então, I've seen a monster é diferente de I saw a monster. Monster, tá? Eu vi... As duas vão ser traduzidas como eu vi um monstro, embora na primeira alguém possa traduzir assim, eu tenho visto um monstro. Pode ser sim, tá? Qual a diferença entre eles? Por que a gente usa um e usa o outro? E para que servem eles, tá? Eu vou começar, eu volto para explicar isso aqui na sequência, tá? Eu vou começar desafiando você que está assistindo essa aula, tá? Tanto faz se é aula, se é aula gravada ou se é essa aula ao vivo, a pegar uma folhinha de papel e tomar nota de algumas frases, tá? Eu vou fazer um ditado, esse ditado é bem simplesinho, tá? Eu vou fazer um ditado, vai ter algumas frases, tá? Eu vou ditar, vou dar um segundinho para você escrever como você escreveria em inglês essa frase, e depois você vê comigo aqui se está correto ou não, tá? Se você está na aula hoje, não precisa me responder, tá? Se você está vendo em casa, só acompanhe aqui, que vai ser bem legal. Então, olha só. Frase número 1, eu vou ditar em português, e você tenta escrever aí em inglês, eu dou um segundinho para você escrever, tá bom? Frase número 1 é, eu moro em Passo Fundo. Como você escreveria essa frase? Eu moro em Passo Fundo. Vai lá. Vai ficar assim, ó. I live in Passo Fundo. Tá? Se você escreveu assim, ela está correta, ela está perfeita, ela está excelente, tá? E o nome desse tempo verbal é presente simples. Então, eu vou colocar aqui, ó. Present simple. Tá? Presente simples. O presente simples é um tempo verbal que fala sobre frequência, sobre hábitos, sobre verdades da natureza, tipo, a água ferve a 100 graus Celsius, por exemplo. Eu gosto de banana. Tá? Então, esse é o presente simples. Vamos para a segunda oração? Segunda oração, atenção, atenção. Eu estou morando em Passo Fundo. Como você escreveria essa frase? Eu estou morando em Passo Fundo. Vou tomar um golinho d'água enquanto você escreve aí.
Deve ter ficado qualquer coisa como I am living in Passo Fundo. Tá? E o nome desse tempo verbal é presente também, né? Só que é um presente contínuo. Tá? O presente contínuo fala sobre ações que estão acontecendo, por exemplo, no momento em que se fala. Tá? Mas o presente contínuo também é usado para outras coisas, né? Ele é usado para ações em volta do momento em que se fala, tipo, eu estou lendo um baita livro, né? Estou vendo uma série muito massa, não nesse momento em que eu vos falo, né? Mas em volta do momento de agora. E ele também é usado para ações que falam sobre futuro, né? Em inglês eu diria, eu estou visitando a minha família semana que vem. Não falo isso em português, mas em inglês eu consigo fazer essa estrutura. E ele é formado por um verbo to be mais um verbo com ing. Este verbo to be precisa estar no presente, por isso ele é chamado de presente contínuo. Vamos à próxima frase. A próxima frase é: eu morei em Passo Fundo em 2018. Eu morei em Passo Fundo em 2018. Como você escreveria esta frase? Eu morei em Passo Fundo em 2018. A frase ficou assim: I lived em Passo Fundo. Qual que é a PF agora? PF in 2018. Tá? O nome desse tempo verbal é past simple, passado simples. E o passado simples, ele tem uma coisa interessante. Ele é usado para finished actions. Ou seja, se você perceber, né, a ação acabou em 2018. Ou seja, eu sei quando a ação aconteceu, eu sei quando a ação terminou. E atenção, essa informação é vital para a gente entender a diferença entre presente perfeito, I have seen a monster, tá? E passado perfeito, passado simples, I saw a monster, tá? Essa informação é vital, tá? O que vai fazer a diferença entre a gente saber quando é que eu digo I saw a monster, para dizer que eu vi o monstro, e I have seen a monster, para dizer que eu vi o monstro, tá? Já conto para vocês por quê. Vamos para a próxima frase. A próxima frase é: eu morava em Passo Fundo em 2018. Como você escreveria isso? Eu morava em Passo Fundo em 2018. E a frase fica assim: I lived em Passo Fundo in 2018. Mas, teacher, é a mesma frase. Sim, ela é conceitualmente a mesma frase. Em português, não. Em português, uma está no pretérito perfeito, eu morei, e a outra está no pretérito imperfeito, eu morava. Preciso lembrar vocês, jovens, que em inglês eu só tenho uma forma de passado, o past. Tá? Então, em inglês, não existe um outro past, uma outra forma de passado, né, para ações acabadas que não seja o past simple. Né? Então, por isso, filhos, que é importante a gente lembrar que em português eu tenho 4 pretéritos, né? Perfeito, imperfeito, mais do que perfeito do indicativo, e um pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Então, vocês precisam sempre lembrar. Tá? Quando eu digo, por exemplo, sei lá, vou pegar um verbo aqui, ó, o verbo do, o verbo fazer. Essa palavra aqui pode ser eu fiz, eu fazia, dependendo do que tiver, pode ser ele fazia, eles faziam, eles fizeram, tá? Dependendo do sujeito, tá? Bom, vamos para a próxima então. Também simple past finished action. A próxima frase é: eu estava morando em Passo Fundo em 2018. Eu estava morando em Passo Fundo em 2018. Como você escreveria essa frase? Essa frase fica assim. Então, para você escrever. E ela fica assim: I was living in Passo Fundo in 2018. Tá? E o nome desse tempo é past continuous. Tá? Então, se vocês olharem a frase 1, ele é o presente simples, ou seja, uma ação simples, verbo simples. A número 2 é presente contínuo. Vou até fazer uma marquinha aqui, ó. Presente contínuo. Ó, verbo to be no presente, um verbinho com ing, tá? Enquanto a outra, a número, sei lá, número 4, por exemplo,
é passado simples, verbo normalzinho. Enquanto a 5 é passado contínuo. Olha, verbo to be no passado, né? Mais um verbo com ing. E é por isso que o nome dele é passado contínuo. Se esse é presente simples e esse é presente contínuo, esse é passado simples e esse é passado contínuo. Ok? Joia, excelente. Vamos para a última frase. Como você escreveria? Eu moro em Passo Fundo desde 2018. Como você escreveria? Eu moro em Passo Fundo desde 2018. Alguns segundinhos para você escrever. A frase deve ter ficado assim. I have lived in Passo Fundo since 2018. E eu vou chamar esse tempo verbal de present, e esse é o nosso assunto de hoje, perfect. Tá? Então, poxa, mas você disse assim, eu moro. Por que você escreveu eu tenho morado? Eu vou explicar por que agora, usando uma timeline. Vou fazer uma linha de tempo aqui, ó. Tá? E nessa linha de tempo, eu vou dizer assim, olha, esse momento que eu vou marcar aqui, ó, é o presente. Esse momento aqui é o agora, tá? E todo esse tempo aqui é o passado, tá? Eu vou dizer que essa frase aqui, ó, número 1, I live em Passo Fundo, que é o presente simples, tá? Aqui, ele acontece aqui, ó. Agora, eu moro em Passo Fundo, agora. Tá? Então, se eu quisesse representar graficamente a frase número 1, eu representaria assim, eu pintaria aqui. Não poderia pintar em nenhuma dessas partes antes do agora, porque o presente simples, né, acontece no presente. Né? Agora, se eu fosse marcar a segunda oração, tá? Eu estou morando em Passo Fundo, eu marcaria só nesse ozinho aqui, ó, tá? Para dar uma ideia de que é transitório. Porque quando eu digo assim, eu estou fazendo uma coisa, o outro vai entender que essa é uma ação transitória. Ela está acontecendo agora, mas ela pode acabar a qualquer momento. Tá? Então, a diferença básica entre número 1 e número 2, presente simples e presente contínuo, é que uma fala sobre uma frequência, um hábito, uma verdade. A outra, a número 2, fala sobre, por exemplo, uma ação que está acontecendo agora. Agora, se eu quisesse representar graficamente a número 2, eu teria que pegar o ano de 2018 e descobrir onde na linha de tempo está o ano de 2018. Vou colocar aqui, ó, tá? Só faz de conta que o ano de 2018 está aqui e vou dizer que essa frase aqui, ó, vai ser a frase, sei lá, laranja, tá? Então, eu vou marcar 2018 aqui, ó. E essa é uma representação bacana do que é o passado simples. O que é o passado simples? É uma ação que, acabou, terminou, e é por isso que eu tomei essa anotação aqui, ó, finished actions, tá? Eu sei quando acabou, eu sei quando terminou. Acabou, 2018. Tá? E essa vale também para a frase 4. Agora, se eu quisesse dizer, eu estava morando em Passo Fundo em 2018, tá? Vou dar um azulzinho aqui, ó. Tá horrível. Ficou legal isso. Eu estava morando em Passo Fundo em 2018, agora sim. Eu vou pintar só no meinho aqui, ó, para dar a impressão assim que eu estava, mas saí. Estava, mas deixei de morar, tá? O passado contínuo, assim como o presente contínuo, é uma ação que estava acontecendo em um determinado momento, mas também acabou, tá? Agora, como é que eu marco a número 6, tá? A número 6, lembra da tradução. A tradução era, eu moro em Passo Fundo desde 2018. Então, se vocês pensarem comigo, é uma ação que começou em 18 e ela continua até o momento presente, tá? Ela é essa coisa rosa aqui no meio, tá? Então, eu vou marcar esse tempo verbal aqui como fazinha. Na nossa língua, a gente prefere dizer, frase número 1, na nossa língua a gente prefere dizer presente simples. Eu moro em Passo Fundo agora, presente indicativo, né, em português. Eu moro em Passo Fundo agora, e eu moro em Passo Fundo desde, sei lá, 2018. Então, na nossa língua, a gente aplica presente sim, presente ou presente do indicativo para dizer isso. E é aqui que está a pegadinha, é aqui que cai questão e é aqui que a galera erra. Tá? Por quê? Porque a gente, como vem pensando em português para a prova, né, a gente acaba errando, tá? E acaba marcando a número 1, quando deveria, por exemplo, marcar a número 6. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar para vocês,
Presente perfeito é uma ação que, começou no passado e é verdade até agora. Então, vou anotar aqui, ó. Started, desculpa, começou e continua até agora, tá? Então, essa é uma regra importante sobre o presente perfeito, mas tem mais, tá? O presente perfeito não é só usado para ações que começaram no passado e são verdades até agora, tá? O presente perfeito também é usado para ações no passado em que não se sabe ou não se quer dizer quando aconteceram ou quando terminaram. Sem informação. Estou bem hoje, hein? De data, tempo, fim. Então, assim, ó, eu quero demonstrar que uma coisa aconteceu no passado, mas não me interessa dizer ou demonstrar claramente quando aconteceu. Vou usar presente perfeito. Quero demonstrar quando aconteceu. Vou dizer número 3, passado simples. Vou voltar lá para minha frase. Como eu digo, eu vi um monstro usando I have seen a monster ou I saw a monster. A diferença é que se eu disser a segunda, eu vou dizer assim, I saw a monster 5 minutes ago. Ah, minutes, tá? Eu vi só monster. Eu vi um monstro há 5 minutos. Joia! Eu vi o monstro last week. Semana passada. Legal. I've seen a monster on Friday. Na sexta-feira 13, né? Então, o passado simples é quando eu sei quando aconteceu a ação e eu sei porque ou o contexto ou o texto me dizem isso. Então, nesses casos, eu usarei passado simples. Quando eu quero dizer, meu Deus, eu vi um monstro. Eu tô tão assustado, não quero dizer quando a ação aconteceu. Eu vou usar presente perfeito. E é por isso que a gente tem presente perfeito para dizer, olha, aconteceu no passado, não quero dizer quando aconteceu. Posso dizer essa frase de uma forma um pouquinho diferente. Eu posso dar a impressão para o meu ouvinte ou para o meu leitor que a ação acabou de acontecer. Faz assim, alguns segundos que ela aconteceu, né? Então eu vou dizer assim, eu acabo de, I have just seen a monster. Colocou um just ali no meio, né? O outro vai entender, olha, isso recém aconteceu, faz pouquíssimo tempo que aconteceu, e é por isso que a gente usa presente perfeito e não passado simples neste caso, tá? Então, de novo, o presente perfeito é uma ação que usa um sujeito, have ou has mais verbo no particípio. Verbo no particípio é a terceira coluna dos verbos, tá? Ele vai falar sobre ações que aconteceram no passado e continuam até agora, ou aconteceram no passado, eu não quero dizer, não é importante, não é vital dizer quando aconteceu. Ao contrário do passado simples, que quer dizer, ele precisa dizer quando aconteceu. Mas isso é tudo? Não, isso não é tudo sobre o presente perfeito. Bom, eu preciso lembrar para vocês que existe forma afirmativa, forma interrogativa e palavras-chave. Vamos para as palavras-chave. Chave, palavras-chave que a gente tem que lembrar quando a gente usa presente perfeito, tá? Então, a palavra-chave é since, tô gritando aqui, since, for, just, yet. Aparecendo essas palavras, tá? São dicas, são pistas de que a gente está falando de presente simples. Eu já usei since, presente perfeito, perdão. Já usei since, vou usar for. I have worked here for 2 years. Tá? Então, a frase pode ser, olha, eu tenho trabalhado aqui por 2 anos, ou eu trabalho aqui há 2 anos. Né? A ação não terminou, ou se terminou, não quero dizer quando foi, né? Pode ter começado há 2 anos e é verdade até agora, o contexto vai me dizer.
tá? Ou yet pode ser assim, I have not finished the show, não terminei ainda aquela série yet. Ainda não terminei aquela série yet, tá? Ó, presente perfeito, porque quer dizer, olha, comecei aquela série, aquele show, aquele programa mês passado, ano passado, no começo do ano, né? Mas ainda não terminei de assistir, porque eu estou ocupado demais estudando. Excelente, tá? Outra coisa importante, a forma afirmativa é you. Deixa eu ver se não. A forma afirmativa é you have, sei lá, you have seen a ghost. Você viu um fantasma. A forma negativa é you have not seen a ghost. Atenção aqui, tá? Fica de olho nessa frase. Como é que eu digo você tem um gato? Em inglês, você tem um gato é you have a cat, tá? Pergunto-te, responda-me. Como você escreveria? Você não tem um gato. Como você escreveria? Você não tem um gato. Se você escreveu you have not a cat, você errou. Porque a frase correta deveria ser you don't have a cat. Eu quero chamar a tua atenção para isso aqui, ó. Por que que às vezes eu digo don't have e às vezes eu digo have not? Um outro erro comum, tá? Muito, muito comum, mais comum do que vocês imaginam, tá? A diferença é assim, ó. Quando have é o único verbo principal, eu chamo um auxiliar, nesse caso don't, mas podia ser um didn't, podia ser um will, podia ser um outro verbo auxiliar, tá? Para me ajudar, para me auxiliar a fazer a negação. Então, ó, you have a cat, you don't have a cat. Agora, quando o have tem mais um verbinho junto com ele, olha ali, ó. Notou? No presente perfeito sempre tem o have mais um verbinho no particípio, ou seja, este have aqui, que eu vou pintar de azul, tá? Não é o mesmo que esse have pretinho. Por quê? Porque o have azulzinho é um verbo auxiliar. Da mesma forma que esse don't é um verbo auxiliar. Nota, olha a posição dele, tá? Para auxiliar para quê? Esse have está aqui para auxiliar e dizer, ó, esse aqui é um tempo verbal chamado presente perfeito. Essa ação aconteceu no passado, não sei quando, não terminou, não sei, tá? E para que ele serve também, tá? Ele serve para a gente colocar o not do lado dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele está como auxiliar de novo, ó. Então, quando tiver um outro verbo, tá? E esse verbo estiver no particípio, o have é auxiliar. E aí, nesse caso, eu posso colocar um not. Agora, se ele é o único verbo, se o verbo have é o único verbo existente ali, ele é verbo principal, tá? Tem uma outra diferença. O have pretinho tem um significado de posse. I have a cat. Eu possuo um gato. Enquanto o have azulzinho não tem significado de posse. Olha a frase. You have seen a ghost. Tu viu um fantasma. Eu nem passei pelo have na tradução. Ó. Tu viste um fantasma. Percebeu? Então, quando o have é auxiliar, ele leva o not. Mas para ele ser auxiliar, ele tem que ter um outro verbo junto. Quando o have é principal, ele não leva o not. Quem leva o not é o auxiliar, tá? E ele é o único verbo na oração. A forma interrogativa fica have you seen a ghost? Question mark. Enquanto a forma interrogativa é do you have a cat? Tá? Então, presente simples se faz assim, presente perfeito se faz assim. Ok? Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? E já volto. Just a sec.